Você já reparou que existe uma conversa que não para nunca dentro da sua cabeça? Você já reparou qual que é a qualidade dessa conversa? Se essa conversa, ela tá tendo a respeito de um comentário de algo que você ouviu falar, algo sobre a vida do outro, algo positivo ou negativo, você já fez esse balanço? Aqui é o Felipe, se você não é inscrito no canal, já se inscreve então no canal, ative o sininho de notificações e deixa o seu like. E no final, deixa o seu comentário falando o que você achou desse vídeo, desse tema, tá bom? Então vamos lá. Tem essa questão das vozes. E as vozes não é uma voz, é uma conversa interna. É de você com você mesmo. Ah, mas como assim? É aquela voz que se você fizer um silêncio agora, você vai poder escutar essa voz. Tá escutando essa voz? Essa voz que fala assim, ó, que voz? É essa voz aí. Que voz, né? É o falar sem mexer a boca, mas que está dentro da sua cabeça, que de vez em quando, por exemplo, vamos dizer que você está escutando uma conversa de uma pessoa que está na sua frente. E aí essa pessoa falou sobre um acidente. E aí existe um comentário seu para com você mesmo, porque você não faz parte daquela conversa, que você fala sobre se aquilo ali foi bom, se aquilo ali foi ruim. Ah, bem feito que aconteceu isso. Ah, o cara da bicicleta que estava errado, o rapaz da moto, a pessoa do carro, o outro do caminhão, o outro do ônibus, o avião que estava errado, a pessoa que estava errada. E aí você tem uma série de julgamentos internos e dessa conversa interna que ela não sai. Mas muitas vezes ela é 100% honesta com aquilo que você tem, vamos dizer assim, que você tem dentro de si, todas as coisas das quais você espera e das quais você conhece de mundo, experiências suas, não que seja honesto, porque aquela é a verdade e aquilo deveria ser feito e era aquilo que você tinha que soltar, mas é a sua verdade, pronto, é a sua verdade. Aquilo dali está de acordo com os seus paradigmas, está de acordo com o seu sistema de crença, está de acordo com aquilo que você fala assim, ó, ah, isso daqui é bom e isso daqui é ruim. Tá dentro do seu bom e do seu ruim, daquilo que você colocou como bom e ruim. Então vamos lá. Seguindo em frente, a gente vai observar que existe alguns momentos dos quais essa conversa, ela sempre vai tender ou é positiva ou é negativa. E muitas vezes, sendo negativa, você não identifica de cara que é algo negativo, porque tem uma conversa interna e essa conversa, ela acaba te agradando de alguma forma. Então assim, pode ser que seja algo negativo, mas que te agrada. Você vai falar assim, nossa, mas como assim é negativo, mas que me agrada? Por exemplo, você escutou ali a conversa e aí tá todo mundo falando que a pessoa da bicicleta tava errada e a pessoa da bicicleta tava errada, ela não deveria andar ali naquela pista porque a pista é feita para carros e tudo mais e tal. Vamos dizer que você é uma pessoa que gosta muito de andar de bicicleta. Então você vai se colocar depois dentro da imagem daquilo que foi falado, como se você fosse aquele personagem que foi de repente aí atropelado e até foi morto, então nessa situação. E aí você vai observar e você vai começar a contar uma história para você mesmo, dentro de conversas, dentro de comentários, de ideias que vão surgindo, e você vai montar ali uma série de personagens e coisas de acordo com a sua vida, de acordo com o que você está vivendo. Por exemplo, tem uma tia sua que odeia bicicleta, odeia essas questões e tal, tudo mais. Então você vai se ver andando de bicicleta, uma outra pessoa vai fechar você e você vai morrer nessa historinha que você criou na sua mente, e a sua tia vai chegar ainda na hora do seu caixão, vai ficar apontando o dedo na cara e falando, aí, tá vendo? Não sabe andar de bicicleta? Aí eu falei que isso daí era perigoso e tal. Você coloca os outros personagens que faz parte já da sua vida. Você vai ter o vilão, você vai ter a vítima, você vai ter todos os personagens ali. Você vai ter o que te apoia, você vai ter o que tem raiva de você, e assim por diante você vai ser a vítima. Sendo você a vítima, você já reparou? E aqui eu sou bem repetitivo, sempre falando dessa questão. A vítima é sempre aquele que, no final das contas, sendo bem objetivo, é aquele que toma a cacetada. Esse é a vítima. Quando você entra nesse estado e você começa a se vitimizar, você pode observar, vai ser agradável receber esses olhares como quem diz, não, era eu que estava certo e o outro que estava errado. Sendo que na sua
imagem que você fez na sua tela mental, na sua história, foi você quem foi atropelado e morreu. E isso é negativo. É negativo ficar se observando que algo trágico vai acontecer com você, que você tem alguma doença. Isso você vai repetindo. Hoje, amanhã, depois alguns meses, quando você vê, todas as vezes antes de dormir, ou de vez em quando você não está com nada para fazer, está ali no transporte público, está ali no carro, está na bicicleta, você está sempre pensando em algo negativo, apesar de por fora estar sorrindo e dando bom dia, a sua tela mental por dentro e a sua conversa interna, ela é contra você mesmo. E aí você vai começar a observar, você vai atrair essas questões. E você vai falar assim, ó, parece que o mundo está contra mim, parece que todo mundo quer o meu mal, mas começou por você. Você quem criou isso. E aí você agora sim já ficou no ambiente de que você atrai todas essas situações para você, para poder isso daqui ser relevante para sua história. Olha, tem aquela questão, olha, aquilo se repetiu comigo. Então de vez em quando, ou você está revisitando o passado, ou indo no futuro e criando sempre algumas coisas assim e colocando. E aí eu te pergunto, observando tudo isso que eu tô falando, você tem conversas positivas ou negativas a teu respeito? Todas as vezes que você se observa, você está criando uma autoimagem. Então se você está se olhando na sua tela mental, e aí você começa a ter um monte de ideias, começa a ver um monte de histórias, e sempre na história você é a pessoa errada, mas que no final das contas vai receber o crédito falando assim, não, olha, nossa, olha, todo mundo errou com ele estava certo, era a gente que estava errado, né? Existe um ganho secundário aí, né, de um reconhecimento, vamos dizer assim. Porém, a sua autoestima sempre vai ser baixa. Você vai ter uma baixa autoestima, você vai ser uma pessoa que você não gera muita confiança, você não espalha essa confiança. As pessoas olham para você de um jeito, você observa de outro, e aí você conclui que você não passa muita confiança. E tudo que está na sua tela mental, daquilo que você se vê, você está construindo uma autoimagem. Então a sua autoimagem vai ficar de uma pessoa que não tem confiança, está sempre tendo alguns vícios de linguagem, como eu acho, né? Eu acho que isso daqui é legal, eu acho que aquilo ali é bacana, eu acho que aquilo dali é bom, eu acho que pode dar certo, eu acho, né? Porque você nunca tem uma certeza de falando assim, ó, vamos ali fazer aquilo, aquilo dali faz desse jeito que vai dar certo. Normalmente as pessoas que já falam assim, ó, faz assim que vai dar certo, e às vezes não dá, ainda assim essa pessoa tem uma autoconfiança, ela tem esse trabalho de autoconfiança. Já você não consegue ter essa autoconfiança. Não, mas é porque pode dar errado. Mas tudo pode dar errado. A gente tem que observar o ponto positivo, sem tirar o pé no chão, obviamente. E a gente pode começar a criar movimentos, condições e palavras que vão nos exaltar. Por exemplo, tem alguma coisa que você acredita que vai dar certo? Se tem alguma coisa que você acredita, pode ser que não dê, mas você acredita. Então, se você troca e muda a linguagem de eu acho por eu acredito, você vai começar a dar um ponto positivo para o seu lado da confiança. Eu acredito que fazendo dessa forma vai dar certo. Por quê? Porque é uma opinião sua e é o que você acredita. Não é se vai dar certo ou se não vai dar certo. Eu acredito que não vai dar certo dessa forma. E aí você vai estar trabalhando com a sua autoestima, você vai estar ganhando confiança e você vai começar a ter que mudar aí a tua forma de pensamento. Não deixa as atividades cerebrais tomarem conta, ou mesmo a conversa de terceiros ou das mídias ou da televisão fazer parte de uma história que ela vai ser atribuída a uma coisa que você vai pegar. A ideia não é que você pegue uma história e traga para cá e comece a germinar ideias, histórias. A ideia é que você pense por sua conta, da sua forma, sem precisar entrar na história do outro. E começa a observar e começa a não julgar na sua mente as coisas que vão acontecer. Ah, fulano de tal tomou uma queda porque bebeu muito. Aí na sua mente fala, bem feito, quem mandou beber? Aí o outro não sei do que, muito bom, tomara que aconteça de novo. Mas isso é tudo
A boca não está falando nada, mas aqui na sua mente tem essa conversa e essa conversa se identifica como você. Porém, às vezes você conversa com você, como se fosse você a essência e o ego, como se fosse o inconsciente e o consciente, o ego e o superego. Não importa o que quer que seja, existe uma conversa interna e você tem que observar. Ela é positiva, mas é positiva do começo ao fim? Ou ela só vai me agradar? Ela vai me agradar, mas é positiva? Porque ela pode me agradar e não ser positivo, assim como eu já falei. Então, qual que é a ideia? É você estar no controle dos seus pensamentos para você determinar que esse tipo de conversa ele tem que ser positivo, otimista e, se possível, no aqui e agora. Olha, eu estou vendo ali aquele jardim, ele é muito bonito. Eu vou querer fazer isso então na minha casa. Na minha casa vai ser dessa forma. Eu vou fazer um jardim assim como esse que eu estou vendo agora. Então você está começando a ganhar uma ideia de algo que pode acontecer lá na frente, mas que você está trazendo que é positivo. Você já está sonhando com uma casa sua e você já está vendo um jardim que está acontecendo ali na sua frente. Você já está pegando e falando assim, cara, eu vou fazer então um jardim igual esse daí, mas na minha casa. Ou seja, se você já tem esse projeto de ter a sua casa, de ter o seu carro, então é muito importante que você observe as coisas das quais você quer e não das quais você não quer. Eu não quero sofrer um acidente de carro. Você vai ficar pensando no acidente de carro. Não é o que você não quer. A ideia é o que você deseja que seja positivo e agradável. Então tem que ter essas duas coisas. E você vai começar a observar que o observar não precisa de julgamento. Apenas observe e então você pode até sim colocar a sua opinião, mas lembre-se que ela seja positiva, que ela seja agradável e que seja algo de crescimento seu, que você se observe, como se muitas vezes a gente se observa dentro da nossa tela mental, mal vestido, às vezes sendo perseguido, às vezes sendo escorraçado, às vezes sendo xingado, às vezes sendo agredido. Começa a mudar isso daí, que você vai observar que o teu comportamento, as tuas atitudes vão mudar e o que você vai atrair também vai mudar. Mas lembre-se que isso daqui ele não vai acontecer com um único pensamento. Assim como as coisas que acontecem de negativo, ela não vem como um único pensamento. Ela vem com uma questão de que você olha, faz uma imagem mental. Na sua tela mental você tem uma história, essa história você se envolve emocionalmente falando e aí depois você começa a atrair coisas desse sentido. Então não é ver as coisas como foto, mas como história e que você também se envolva sentimentalmente, emocionalmente naquilo. Por exemplo, se você quer ser uma pessoa que você quer falar bem diante dos outros, você sabe falar, não é que você não sabe falar, você sabe falar. De repente você ainda não tem essa questão de como que eu vou pegar minhas ideias, vou organizar para eu poder falar. Você está com medo do julgamento dos outros, porque muito provavelmente de forma interna, pode ser até uma pessoa quieta, calada na sua e tal, mas de forma interna é a pessoa que julga pra caramba e por já conhecer quem julga muito, você tá com medo do julgamento dos outros. Então vai ter que fazer um trabalho inverso, observando as coisas, não julgando, começando a pegar as ideias e começando a falar, sabendo que tudo é um treino e que nesse treino o errar faz parte da etapa do treino. Faz parte da etapa daquele grau que você quer alcançar, daquele degrau que você quer subir, daquele lugar que você quer chegar. Se você quer ser um palestrante, se você quer gravar vídeos para as mídias sociais, enfim, você vai saber que todos os erros vão ser parte dessa experiência das quais você está buscando. Beleza? Então eu volto a perguntar. Essa conversa interna, ela é positiva ou ela é negativa? Se ela for negativa, agora você vai fazer um trabalho de deixar positivo. Se ela for positiva, agora você vai fortalecer, trazendo também o envolvimento das suas emoções dentro dessa história que você está criando.
que seja algo positivo, que seja algo agradável e que te eleve e que te leve ao crescimento. Então você vai conseguir tirar o melhor de você mesmo e você vai observar que quando você pensa positivo, as coisas, os olhares sobre as coisas, elas sempre vão melhorando. E quando você observa as coisas negativo e muda, você vai ver que vai ser um ping-pong. Uma hora você vai pensar negativo, uma hora positivo. Uma hora negativo, uma hora positivo. O negativo, no início, ele vai ter muito mais força, porque já é um hábito. Você já pensa negativo. Então, por enquanto, vai ficar que nem uma bola de ping-pong. Até uma hora que o lado positivo vai começar a ganhar força e o lado negativo já não vai ter mais ou mais com tanta frequência. Ele pode até aparecer, mas vai ser diante de uma conversa que você prestou atenção, um acidente que você observou, algo negativo. Então, qualquer ideia, se afaste de coisas negativas, com tudo que vai te trazer por visualização, por conversas, tá? Tudo aquilo que você está escutando, que seja tudo positivo, para que você também crie esse hábito de pensar positivo e de ter essa conversa interna positiva. Então é isso. E aí, gostou desse tipo de assunto? Então deixa aqui nos comentários, aproveita, se inscreva no canal e deixa o seu like e até o próximo vídeo. Valeu!